Queridos irmãos e irmãs, chegamos ao segundo domingo do tempo da Quaresma. Sempre no primeiro domingo, nós contemplamos o Evangelho narrando a tentação ou as tentações de Jesus. No segundo domingo, sempre a transfiguração. Nós normalmente falaríamos assim, que o assunto central desta missa é a transfiguração de Jesus. Mas a gente pode falar de outra forma. A mensagem central deste domingo é o Filho único, o Filho amado. É isso que nós encontramos nas três leituras. É muito bonito como estão organizadas hoje as leituras. Se a gente quiser usar a nossa imaginação, hoje a palavra de Deus coloca diante de nós, para a nossa contemplação, duas montanhas. E onde acontecem coisas parecidas. Uma primeira montanha, o Monte Moriá. A segunda montanha, embora o Evangelho não diga o nome, mas geralmente se supõe, Monte Tabor. Sobre a primeira montanha existe um pai com o seu filho. Na segunda montanha, nós temos também o filho e o pai que se manifesta. Qual é a característica desses dois filhos? Amados. Amados de um modo único pelos seus pais. O que acontece na primeira montanha é uma figura que nos faz entender o que vai passar por essa segunda montanha, que conduz a uma terceira, o Monte Calvário. Vamos então subir a primeira montanha, o sacrifício de Abraão. Depois do que Jesus passou na sua paixão, a maior prova pela qual passou alguém foi essa prova de Abraão. E entre as provações da fé da história de Abraão, esse foi o momento ápice da provação da fé de Abraão. Abraão, um dia, ouve a voz de Deus que fala assim: sai da tua terra, deixa teus parentes e vai. E aí a frase não acaba. Deus não fala para onde, só manda que ele saia, que ele se coloque a caminho. E Abraão vai viver como nômade, como peregrino durante muitos anos, vivendo sustentado pelas promessas de Deus. Um dia ele passa num lugar e Deus fala: um dia essa terra vai ser dos seus descendentes. Só que Abraão não tinha filho. Como é que ele teria descendentes que iria possuir uma terra? E Deus fala para ele: eu te darei uma descendência. Quando Deus falou a primeira vez com Abraão, Abraão tinha 75 anos, Sara estéril, e Deus fala: eu vou te dar um filho. Passa o tempo, 1 ano, 2 anos, 3 anos, passam 10 anos, passam mais, e Abraão fica: Senhor, e a promessa? Deus fala: eu te darei um filho. 25 anos depois, Deus dá a Abraão o seu filho. E quando Deus, num determinado momento, que ele renova a sua promessa, Sara ri. A esposa de Abraão ri, porque agora é impossível. Falar que vai me dar um filho agora é quase que zombar de mim. E é aí que a criança nasce. Quando humanamente falando, já não tinha a mínima esperança. Imaginemos a alegria de Sara, a alegria de Abraão com aquela criança, né? Deus cumpriu a promessa. Isaque, filho da promessa. Os planos que Abraão teria por aquele filho. Filho amado, filho amado. E um dia, Deus chama Abraão, e ele sempre pronto, e Deus fala: tenho que te pedir uma coisa. Não tem esse filho que você ama tanto, que você esperou 25 anos? Pois bem, eu quero que você o sacrifique para mim. Se fosse um de nós, já falei: Senhor, eu escutei bem. Abraão não faz isso. Ele ouviu o que Deus falou. Será que ele não sentiu? Claro que sim, o coração se rasgou, mas ele obedece. E é isso que se destaca na primeira leitura, e é isso que se destaca na paixão de Jesus, a obediência. O Senhor me deu, o Senhor está pedindo, Abraão obedece a Deus, né? E se coloca a caminho, aqui a leitura não conta, mas é bom a gente lembrar esse fato, que no caminho, Isaque, menino novo, esperto, acostumado talvez a ver o pai fazer os sacrifícios que se faziam naquela época, oferecer um cordeiro, um carneiro, como vai acontecer, oferecer um boi. Isaque fala: pai, eu estou levando a lenha nas costas. Jesus carregando a cruz, não é? Eu estou levando a lenha. Aqui está
o pedaço de pau com o fogo, para acender o sacrifício. O Senhor está com o facão, falta alguma coisa. Onde está a vítima do sacrifício? Ele perguntando para o pai. E aí Abraão nos dá um grande exemplo. Ele não se antecipa. Ele podia naquela hora ter uma crise de choro, poderia sentar-se ali no chão, abraçar o filho e falar: meu filho, é você é a vítima, Deus pediu. Não estava na hora ainda, Deus ainda não tinha indicado onde que seria o sacrifício. Abraão não se antecipa. Qual é a resposta de fé nesse momento? Deus proverá. Já ouviram essa frase, não é? Quantas vezes a gente repete? Pois lembremos que esta frase, Deus proverá, foi dita por um homem provado na sua fé, provado no amor que ele tinha pelo seu filho. Diante do absurdo e diante da pergunta do filho, ele prefere não confiar no seu raciocínio, e mais uma vez ele se entrega nas mãos de Deus. Meu filho, Deus proverá, é Ele que está me conduzindo, você está indo comigo porque o Senhor pediu, Deus proverá. E de fato Deus fez isso, né? Como a gente vê no final da história, no momento decisivo. Deus não age antes da hora. Vem o anjo, né, e fala para Abraão: basta, não faças mal ao teu filho. Mas 3 vezes nessa leitura aparece, né, filho único, filho que tanto amas, depois filho único de novo, e aparece várias vezes: não poupaste o teu filho único, né? Não poupaste teu filho único. De modo, queridos irmãos e irmãs, o que é que levou Abraão a não poupar o seu único filho? O amor, a obediência que ele tinha ao pai. E agora vamos passar no vale para ir à segunda montanha, segunda leitura. O que é que São Paulo nos fala hoje? Deus não poupou o seu filho único. Então, veja bem, Abraão não poupou porque ama a Deus. Então posso dizer agora, de uma forma invertida, Deus não poupou o seu único filho porque Ele nos ama. O amor de Deus por nós é maior do que o amor que Abraão tinha por Deus. Ele não poupou o seu único filho. Por que toda essa preparação? Para agora sim nós chegarmos ao Tabor. A igreja coloca esse evangelho da transfiguração no caminho quaresmal, porque foi enquanto Jesus se preparava para ir a Jerusalém que ele se transfigurou. E por que ele se transfigurou? Para deixar claro aos apóstolos e a nós, porque o evangelho é sempre atual, quem é ele. Por isso que eu disse que o centro é o Filho. No Monte Tabor, entre Elias e Moisés, diante dos apóstolos, o que nós vemos é o Filho, e o Pai fala: este é o meu Filho amado. E aí agora a gente escuta São Paulo falando: ele, o Pai, não poupou este seu Filho amado. Nós ouvimos esse evangelho hoje, para que quando chegar na sexta-feira santa, na semana santa, e nós contemplarmos a Jesus na cruz, desfigurado, sem nenhum sinal de sua glória, no nosso coração tem que estar ecoando a palavra do Pai hoje: é meu filho muito amado, foi ele que eu entreguei por vocês. Se eu vejo o amor de Abraão entregando o filho por causa de Deus, eu tenho que agora entender assim, o amor de Deus entregando o seu filho por nós. Que o exemplo de Abraão nos ajude a viver a nossa fé. No final da leitura, nós ouvimos Deus falando para Abraão: por que obedeceste? Qual é o grande exemplo de Jesus na paixão? A obediência ao Pai. Pai, se este cálice não pode passar sem que eu beba, faça-se a tua vontade. A obediência de Jesus supera a de Abraão. Mas Abraão é o nosso pai na fé, e o filho se parece com o pai, não é? Às vezes fisicamente e muitas vezes na própria genética. Nós temos que nos parecer com Abraão. Deus provou Abraão para que nós tenhamos um grande pai na fé. Deus não tenta ninguém. Semana passada quem é que tentava? É o inimigo. Deus não tenta, mas Deus prova. Prova para purificar, prova para amadurecer, prova para nos fazer crescer na fé. Abraão se tornou um gigante na fé, porque a sua fé foi provada. Então, quando nós passarmos por provações também, entendamos isso, é para eu crescer na minha fé. Eu posso não ter a fé de Abraão, a força de Abraão, mas eu tenho
A graça de Deus que vai me auxiliar, não é? E é a graça de Deus que vai transformar o nosso coração, que neste caminho, rumo ao mistério pascal de Jesus, nós nos lembremos do amor que Deus nos tem e, sobretudo, olhos fixos em Jesus. Ele é o Filho amado, que nós tenhamos no nosso coração uma grande gratidão e reconhecimento pelo amor que o Pai tem por nós e pelo amor que o Filho manifesta ao entregar a sua vida por nós. O Filho muito amado que se entregou para a salvação de cada um de nós. Amém.